Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, sem delongas, vamos falar sobre 4 sinais de que você está pronto para um novo relacionamento amoroso segundo a revista Forbes, ok? E esse artigo foi publicado em dezembro de 2024 por um psicólogo chamado Mark Travers. Eu não sei como é que se pronuncia, mas eu vou deixar o link do artigo na descrição do vídeo. Mark Travers, que é um psicólogo americano que escreve sobre temas psicoeducacionais, como felicidade, relacionamentos, personalidade e significado da vida. E isso aqui é o que a Forbes fala sobre ele, tá? E eu tava vendo sobre alguns requisitos que você precisa para publicar um artigo da Forbes, e um deles é que você tem que ser um constante colaborador da revista. O que eu quero dizer com isso? Você não pode simplesmente publicar um artigo e ir embora. Passa ali por alguns testes. Pelo que eu estou vendo, tem que ser um colaborador da empresa, ou seja, tem que trabalhar lá, não pode postar só um. E enfim, e ele fala sobre personalidade, também fala sobre relacionamento. Ele possui diploma da Universidade de Cornell e da Universidade de Colorado. Ele é psicólogo, ele é o psicólogo principal da Hawake Therapy. Desculpa, cara, meu inglês não é muito bom. Na real, não é nada bom. Uma empresa de telemedicina que oferece psicoterapia online, aconselhamento e treinamento. Aqui está escrito coaching. Ele também é curador do popular site de saúde mental e bem-estar therapytypes.org, ok? E ele publicou esse artigo aqui na revista Forbes. Aqui tá, descubra como identificar se você está emocionalmente preparado para recomeçar e construir um novo compromisso no amor. Pelo que eu vi aqui, cada um desses 4 tópicos foram estudados por outras pessoas. Então é como se fosse uma meta-análise. É uma análise das análises. Ele pegou algumas análises e fez a sua própria análise. É isso que é uma meta-análise, ok? Se vocês escutarem... Não sei se vocês conseguem escutar, mas é o leão miando dentro do outro quarto. Ele é um gato muito comunicativo, muito mimado, e não porque eu mimo ele, mas é porque ele já veio assim de fábrica. Ele já tem 1 ano de idade, abrindo aspas rápido aqui. E mia quase que o tempo inteiro. Eu não sei se é porque ele é gato amarelo, cara, não sei, sinceramente. Mas é isso, tá 2 meses aqui comigo, vamos ver como é que vai ser quando ele se tornar um gato mais velho, até porque ele tem se mostrado ser um gato bastante saudável do ponto de vista físico, né? Até porque eu faço medida da comida que eu dou para ele, enfim, isso não é assunto no vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre ele em algum outro momento, ok? Então aqui, ele fala que muitas pessoas passam por desilusões amorosas, relacionamentos fracassados, términos dolorosos e a decepção de investir em alguém que precisa ser a pessoa certa. Muitos enfrentam ciclos de amor e separação apenas para se machucarem novamente. E depois de cada queda, há um período de reconstrução, redescobrindo a alegria na própria companhia e finalmente encontrando paz consigo mesmo. Para alguns, isso leva meses, para outros, anos. Mas, em algum momento, chega a hora de estar verdadeiramente pronto para amar novamente. E aí ele já começa citando um estudo de 2018, publicado na Personality and Social Psychology Bulletin. Sugere que sentir-se preparado para um relacionamento, ou seja, estar pronto para um compromisso, aumenta tanto a probabilidade de iniciar um relacionamento quanto o nível de dedicação dentro dele. O momento pessoal, a percepção de que é a hora certa para uma conexão significativa é essencial, tá? E aí ele já começa, ó. 4 sinais de que você pode estar pronto para um novo relacionamento, um novo começo no amor. Número 1. Suas intenções são genuínas.
As intenções moldam nossas ações, especialmente em relacionamentos. Se você busca companhia por um desejo genuíno de se conectar e crescer com alguém, está no caminho certo. Isso difere de relações motivadas por medo da solidão, necessidade de preencher um vazio ou pressão social. A gente sabe que, citando um escritor chamado Baumund, ele diz que a sociedade é líquida hoje em dia. O amor, ele fala sobre um amor líquido. E líquido o líquido que ele quer dizer é que escorre pelas mãos, se esvanece muito rápido. Ou seja, qualquer tipo de confronto, qualquer tipo de coisa que acontece dentro do relacionamento é algo que as pessoas já não têm paciência, qualquer coisa quer terminar, principalmente no Brasil, cara, que as pessoas têm 500 milhões de... Cada pessoa tem 500 milhões de experiência em relacionamento com 25 anos de idade. Então, eu acredito que isso acaba linkando também dessas relações motivadas por medo da solidão, porque você sai de uma relação e vai para outra, sai de uma vai para outra, sai de uma vai para outra. Meio que não te dá tempo de reflexão sobre os seus erros. E eu não tô dizendo que a outra pessoa não errou não, tá? Eu tô dizendo o que nós pensamos a seguir de um término ou bem depois sobre nós mesmos, até porque quem pensa que acertou totalmente dentro de uma relação que terminou, acho que é melhor tirar o cavalinho da chuva porque tá totalmente equivocado, tá? Todo relacionamento existem erros mútuos de um lado e de outro. Então, essa eu parei aqui, tá? Só pra a gente vai fazer isso. No meio de algumas coisas, eu posso parar e falar sobre um ponto que me chamou a atenção. E esse é um deles. Essas pessoas estarem constantemente pulando de um relacionamento para o outro justamente porque não se curaram de alguns efeitos colaterais que elas acabaram adquirindo dentro da relação que terminou e já pulam para outra. E muitas vezes acontece de você acabar atrelando um problema que é seu na outra pessoa e muitas vezes um problema que você adquiriu com outra pessoa. Então olha o bololô que dá no meio. Então, ó, observação aí, né, cara? Essa de entrar em relacionamento com medo da solidão ou então para curar algum vazio, a gente vê na prática que muitas vezes não funciona. E ele fala, intenções saudáveis criam parcerias baseadas em respeito mútuo, valorizando cada indivíduo pelo que são, e não como solução para medos internos. Relacionamentos iniciados com razões genuínas evitam padrões insatisfatórios ou tóxicos. Estar realmente pronto para um relacionamento significa buscar uma parceria que fomente crescimento, conexão e propósito compartilhado, não apenas companhia. Um estudo de 2016 publicado na Journal of Family Psychology identificou 4 dimensões de relacionamentos mais profundos e ricos. Número 1, isso aí esse tópico tá dentro das intenções genuínas, tá? Então, número 1, dentro do número 1, crescimento pessoal. Os relacionamentos devem apoiar o desenvolvimento individual e a melhoria pessoal de cada parceiro. Doação, que é o número 2, dentro do 1. Cada parceiro deve se envolver em apoio mútuo, promovendo um senso recíproco de dar e se doar. Conexão profunda. Além da satisfação superficial, um relacionamento significativo envolve um vínculo profundo e gratificante. 4, dentro do 1. Compartilhamento de metas. Os parceiros alinham valores e aspirações, criando um propósito
compartilhado que aumenta a profundidade da relação. Essas dimensões mostram que estar preparado para um relacionamento não se trata de evitar a solidão ou buscar felicidade rápida. Entrar com as intenções certas, um compromisso com conexão genuína e metas compartilhadas, cria a base para um relacionamento próximo. Tópico número 2. Você se conhece profundamente. Relacionamentos passados muitas vezes revelam padrões nocivos, como permanecer em situações por medo de ficar sozinho ou aceitar menos do que merece. Esses momentos dolorosos são oportunidades valiosas para o autoconhecimento, ajudando a identificar necessidades, gatilhos emocionais e limites pessoais. Uma pesquisa publicada no Journal of Self and Identity reforça que pessoas com clareza sobre si mesmas tendem a vivenciar maior satisfação e comprometimento nos relacionamentos. Quando você quando você se entende profundamente, está pronto para construir conexões autênticas, baseadas em respeito mútuo e alinhadas aos seus valores. Isso aqui também me chamou a atenção, tá? Primeiro que se conhecer profundamente demanda muito ócio. Eu acredito que ele colocou um pouco disso para poder aumentar o artigo para chamar atenção, né? Porque senão, cara, se colocar só termos técnicos, dificilmente vai dar mais hype. A gente entende porque a sociedade gosta de um espetáculo, mas assim, se conhecer profundamente, a gente entende que demanda muito mais ócio do que um raciocínio para entender que você está pronto para um relacionamento. Mas isso aí é besteira técnica, tá? O que a gente pode focar aqui? É que você pode se conhecer a ponto de estabelecer alguns limites que talvez tenham sido ultrapassados em relacionamentos passados. Porque te fez mal, porque você talvez teve e a gente vai chegar nisso, tá? Uma certa dificuldade de comunicação, que é uma das coisas que mais acontecem hoje em dia, a gente vai chegar lá. E deixa eu lembrar aqui. De ficar sozinho, aceitar menos do que merece. Essa de medo de ficar sozinho linka com o número 1, cara. Que é essa de pular de galho em galho justamente porque você tá com medo de ficar sozinho, porque adquiriu alguns problemas em relacionamentos passados que esses problemas não foram resolvidos. Então, assim, você vê que uma coisa linka com a outra e a bola vai crescendo de problemas e que as pessoas simplesmente não entendem que você se conhecer demanda raciocínio, demanda reflexão, demanda tempo, profundidade. E que hoje em dia o tempo ele é muito valioso e negligenciado por muitas pessoas justamente pelo excesso de informação que a gente recebe diariamente. Internet, redes sociais, coisas dentro das redes sociais neurocientíficas que te prendem lá dentro por mecanismos neurobiológicos que o seu cérebro ama, mas que muitas vezes não fazem bem. Então, tudo isso acaba te tirando o tempo que você tem que ter para raciocinar sobre si mesmo, sobre seus erros, sobre o que aconteceu, sobre o que você aceitou e que hoje talvez não seja muito bom para você aceitar futuramente. Todo esse padrão profundo de reflexão, você vai precisar de tempo para se entender, se compreender, saber o que você quer, estabelecer limites adiantadamente para quando não chegar. É como se você estivesse estudando para quando chegar o dia da prova você tá preparado. Se você não estudar, vai chegar na prova, você vai ficar boiando. É a mesma coisa no relacionamento. Se você não souber o que você quer, cara,
é muito difícil e muito provável que você pare em mãos erradas. Em mãos erradas que eu digo é justamente relacionamentos em que ocorrem padrões que você não deseja. Próximo. Número 3. Você sabe o que procura em um parceiro. Compreender o que realmente deseja em um parceiro é essencial para formar conexões significativas. Isso vai além de ideias vagas de companhia, envolvendo identificar valores, expectativas e necessidades emocionais específicas e saber comunicá-las. Quando você reflete sobre esses aspectos, aborda o namoro com clareza e propósito. Isso envolve mais 4 tópicos, tá? Reconhecer seus sentimentos. Estar em sintonia com as suas emoções sem suprimi-las ajuda a entender o que parece certo em um relacionamento. Número 2. Reconhecer seus valores. Os valores moldam o núcleo do que você deseja em uma parceria. Refletir sobre o que realmente importa para você, como honestidade, ambição ou gentileza, pode guiá-lo em direção a um parceiro que respeite essas ideias. Compreender suas necessidades emocionais, saber sua visão sobre intimidade, comunicação e apoio para ajudá-lo a identificar um parceiro que possa atendê-las de maneira significativa. Comunicar-se abertamente. Estar pronto para um relacionamento significa estar preparado para expressar suas necessidades. Se você se sente confortável pedindo o que quer e ouvindo o que seu parceiro precisa, está no caminho para um relacionamento saudável e transparente. Sem essa clareza, é fácil sentir-se inseguro ou aceitar relacionamentos que não correspondem ao que você precisa. Refletir sobre experiências passadas frequentemente revela o que mais importa para você. Por exemplo, você pode perceber que precisa de um parceiro que respeite sua independência, compartilhe seu senso de humor ou valorize a comunicação. Quando você tem uma ideia bem definida do que deseja, isso indica que está pronto para construir uma parceria que se encaixe em sua vida. Um tópico que me chamou a atenção dentro desse tópico número 3 é comunicar-se abertamente. A gente sabe que a comunicação ela é extremamente desafiadora, tanto no relacionamento quanto em empresas. Ou seja, a comunicação ela é difícil no nível profissional e no nível pessoal. Porque você pode mandar uma mensagem para a pessoa pode não ler. Se ela lê, não significa que ela entendeu. Dentro de uma empresa, a gente manda um e-mail, o pessoal vê. A gente sabe que existem pessoas que academicamente são tímidas e acaba que tendo uma certa dificuldade de interpretação de coisas simples, e a gente sabe que no Brasil isso acontece demais. 65% das pessoas têm dificuldade de entender textos com dificuldade aumentada, 30% das pessoas têm dificuldade de interpretação de textos simples, e aí linka com o avanço da tecnologia que faz com que as pessoas dificilmente se ligam, falam mais dentro de mensagens e tem conversas que poderiam acontecer pessoalmente, elas acabam tendo essas conversas dentro do WhatsApp por falta de, não sei, falta de paciência para esperar um momento certo para conversar, ou acabou que, a gente está sempre conversando aqui, a gente conversa aqui mesmo, a gente conversa tanto sobre várias outras coisas, por que a gente não pode conversar sobre isso aqui? Então, acaba que tendo uma dificuldade de comunicação, porque você manda um áudio para uma pessoa de manhã, a pessoa está trabalhando, mas para você isso é importante. Só que você não ligou para ela, talvez você ainda não tenha esse ócio de entender que
uma conversa difícil, ela tem que ocorrer num momento propício, num estado de espírito de ambas as partes que colaborem com esse tipo de conversa. Você precisa fazer com que a pessoa entenda e você precisa entender que a pessoa entendeu aquilo que você passou para ela. Só que imagina, você manda um áudio para uma pessoa de manhã, só que ela escuta meio-dia. Ela escutou meio-dia, mas não pôde responder nesse horário. Ela responde 5 horas da tarde. Então, uma coisa que vocês poderiam ter resolvido em, sei lá, 30, 40 minutos juntos, refletindo, raciocinando, fazendo com que um entenda ao lado do outro, leva praticamente o dia inteiro. E acaba que sendo uma comunicação muito mais improdutiva, porque tem um certo grau de certeza de que essa conversa talvez não leve a um desfecho mais positivo do que levaria numa conversa pessoalmente, um com o outro. Então, acaba que depois desse mini raciocínio que a gente teve aqui agora, acaba que sendo muito difícil você comunicar sobre aquilo que te incomoda, você ser comunicado sobre aquilo que você faz e incomoda outra pessoa, justamente por esse problema de comunicação, porque parece até simples, mas é extremamente difícil quando você não pratica. E atenção, eu já tive esses tipos de problemas em relacionamentos passados. Hoje é complicado eu falar sobre isso, tá? Eu falei mais cedo nos stories. Você pega esses tópicos aqui, faz um cherry picking. O que é um cherry picking? É você pegar as partes que se encaixam na sua vida em detrimento de outras. Em muitas áreas não é muito bom você fazer um cherry pick, é você pegar o conteúdo inteiro, mas nessa aqui você pode fazer. Pega o que se encaixa na sua vida, descarta o resto e vê o que você faz aí. Agora, mais uma vez, eu não quero me colocar no lugar de ensinar ninguém, tá? A gente está aqui estudando juntos sobre um determinado tópico que eu também reflito sobre esse estudo. Uma coisa que eu quero colocar como se estivesse num pedestal é a comunicação. Coisas que eu não tive em relacionamentos e que a última vez que eu tive um relacionamento que eu terminei foi no meio do ano de 2023. Digamos aí que daqui 6 meses faz 3 anos que eu tô solteiro. Então, muita coisa aconteceu, eu mudei meu pensamento, comecei a estudar. Esse ano eu tô no meu 8º livro, entende? Eu não tinha visto coisas que eu vi ao decorrer desse ano. E a gente sabe que tem coisas que não podem ser desvistas. Então eu mudei bastante e reformulei a minha linha de pensamento sobre diversos tópicos, inclusive relacionamento. E essa da comunicação é algo que eu priorizo todos os dias, em qualquer que seja o assunto, e que será priorizado dentro de uma relação. Porque, cara, é muito ruim você falar com alguém e você sentir que tá pisando em ovos, que você não pode falar. Claro que você não sai falando um monte de merda, né? Mas você ter a liberdade de falar sobre alguma coisa que se incomodar a pessoa vai falar. Não é essa de você mandar um oi no WhatsApp, oi, e a pessoa, ai, você tá chateado comigo? Ah, meu Deus. Só porque você colocou um oi com um i. Eu vou priorizar a comunicação justamente para a pessoa entender que a nossa vida é corrida e esse negócio de WhatsApp é coisa rápida mesmo. Eu prefiro muito mais falar 30 minutinhos no final da noite do que ficar nessa de WhatsApp e tal. Enfim,
eu quero que a pessoa tenha a liberdade de falar comigo, e se em algum momento ela, sei lá, extrapolar algum limite que eu estabeleci, a gente vai sentar e vai conversar e vamos ver o que faremos de positivo para dar continuidade no relacionamento. Só que a pessoa precisa ter liberdade para isso. Até para errar, a gente tem que ter liberdade. Entende? Agora, você fala sobre uma coisa, a pessoa ela não comunica, fecha a cara dela. Aí passa um tempinho depois, a pessoa já tá bem de novo. E aí você faz alguma coisa, a pessoa não fala nada. E daqui a pouco você faz a mesma coisa, a pessoa explode. Você vai ficar numa dúvida. Pô, por que essa pessoa explodiu, cara? Não entendi. Ela guardou isso durante um tempo, ela não falou na primeira vez que incomodou, justamente por um problema de comunicação. E o que a gente vê muito hoje em dia é pessoas falando, e o que realmente é para falar, a pessoa não fala. Justamente por falar um monte de abobrinha, assunto superficial, ficar ali na superfície do mar e a profundidade mesmo, para dar aquele mergulho até lá no fundo, a pessoa não dá. Então acaba que não tem muito ócio de repertório para ter esse tipo de conversas. Então, é uma das coisas que eu vou priorizar e que eu já priorizo na minha vida, e que vocês podem levar isso também como algo a ser considerado na sua vida, porque a comunicação eu não digo que ela é importante, mas eu digo que ela é necessária. A gente precisa se comunicar em diversos níveis na nossa vida, problema pessoal, problema profissional, resolução de tudo. Então, raciocina aí, reflete e vamos para o quarto e último tópico. Você está curado e aberto ao processo de encontros. Estar curado não significa esquecer completamente dores do passado, mas sim reconhecer feridas antigas, aprender com elas e saber estabelecer limites. Essa consciência permite entrar em novas conexões com equilíbrio emocional, livre de bagagens passadas. Da mesma forma, estar aberto ao processo de encontros com clareza, com suas incertezas e desafios é um indicativo de maturidade emocional. Aceitar o aprendizado e os altos e baixos desse caminho ajuda a construir uma base sólida para relacionamentos futuros. Sentir-se curado e disposto a explorar novas conexões mostra que você está pronto para um relacionamento que evolua naturalmente, com espaço para florescer. Num todo, eu achei esse estudo bem didático e positivo, tá? Alguns desses tópicos aqui ele colocou, a pesquisa que ele fez. A gente não sabe quantas pessoas foram testadas nessa pesquisa, quais níveis de cultura eram essas pessoas, porque dependendo do lugar que você tá, enfim, tem todo esse rolê de educação cultural, nível acadêmico, nível econômico. Então talvez isso possa ser uma coisa a ser considerada como um ponto fraco do estudo, não sei. De acordo com a minha análise extremamente fraca dos estudos, mas são coisas que eu questiono, tá? Então é bom a gente considerar esse ponto aí, tá? Outro ponto é que eu não conheço o psicólogo. Sinceramente, não conheço, mas aí é algo mais pessoal meu, tá? Mas num todo eu achei legal. Eu achei legal. E é bom às vezes você ler, porque você acaba se identificando com alguns desses tópicos aí, e a maioria desses tópicos são tópicos positivos. Beleza? Então é isso. Surgindo algum outro artigo, mais pra frente eu quero falar um pouquinho mais sobre esse assunto também.
Beleza? De resto, eu vou deixar o artigo na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhada também, estuda um pouquinho sobre isso, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Até lá!